Então, mais uma vez, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. E a gente vai começar a nossa primeira aula de toda quarta-feira que nós vamos estar aqui, meditando sobre a família, meditando sobre as nossas empresas, meditando sobre a nossa vida espiritual. A ordem, ela é dessa maneira, na verdade, né? Vida espiritual, a família e o trabalho. Então, eu espero que vocês realmente, como eu já falei aqui antes da gravação, eu espero que vocês realmente aproveitem o máximo, anotem o que vocês puderem anotar e pergunte. O objetivo é um momento. Não tem como fazer uma coisa tão rápida também, né? Mas não é objetivo a gente ficar aqui 1 a 2 horas no encontro. É 30, 40 minutos no máximo, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, que nós vamos falar sobre essa pressão que a gente tem no nosso dia a dia. Deixa eu permitir aqui. Pronto. Boa noite, a Natália. Seja bem-vinda, minha irmã. Bem, a primeira coisa é a gente identificar o que está acontecendo. Eu atendo todos os dias praticamente as mesmas situações, né? Pressão familiar, dificuldade no trabalho e dificuldade na vida de oração. Basicamente, são esses três pilares que normalmente as pessoas, quando procuram terapia, procuram ajuda, estão sofrendo, né? Isso eu também passei por isso. Alguns aqui são amigos próximos, né, e sabem que no período de 2018, 18, 19, eu vivi essa mesma pressão que eu estou falando aqui com vocês. Então, não é só fruto do estudo, né? Vocês veem aqui, tem bastante livro, e esses livros são livros que eu estudo, realmente. Mas não é só fruto do estudo, é fruto também de uma experiência pessoal, né? Então, praticamente todos vocês aqui sabem, né? Tem uma quantidade boa de filhos, casados já há algum tempo. Então, essa dinâmica da do que acontece dessa pressão interior, eu sei muito bem o que, que isso significa. Então, o que, que nós vamos fazer nesse primeiro encontro de hoje? Tá aqui, ó. Já coloquei, já deixei aqui para que vocês possam ver o que, que vai acontecer hoje. Nós vamos fazer hoje, então, se você quiser anotar, você pode anotar. Nós vamos fazer um diagnóstico e nós vamos entender, na verdade, como reorganizar o nosso interior, tá? Então, eu coloquei lá pais empreendedores, mas nós não vamos falar de empreendimentos, porque eu não sou da área comercial, eu não sou da área do marketing, né? Minha área é terapia. Então nós vamos falar aqui de processo terapêutico, tá bom? Mas é um processo terapêutico que vai influenciar nos negócios e principalmente na vida espiritual, tá? Então vamos lá. Como é que acontece aquilo que a gente fala e aquilo que a gente vive? Então aqui nós temos uma caixinha, né? Duas caixinhas, vocês estão vendo. A primeira caixinha, você vê que é só uma estrutura, ela está vazia. Ou seja, aquilo que eu digo muitas vezes é vazio. E aí a gente poderia exemplificar aqui com muita clareza. O que que eu digo? Eu digo que eu amo a Deus, eu digo que eu amo a minha família, eu digo isso, eu digo aquilo outro. Só que na prática, o que que a gente vive? Na prática, a gente vive fechado. A realidade é outra. E vocês vão entender o que que é, que realidade é essa, né? A realidade não é porque a gente não quer viver aquilo que nós estamos falando, é porque a gente não tem força interior para fazer aquilo que nós estamos falando. E esse é o diagnóstico que a gente vai fazer hoje. Por que, que a gente não tem essa força? O que, que acontece para não ter essa força? O que, que acontece para que as palavras elas não conseguem se encaixar? Aquilo que eu digo e aquilo que eu faço. Por que, que não estou encaixando? E aquilo que eu digo nem sempre é o que eu digo, né? Às vezes é o que eu penso. Por que, que o que eu penso não está se encaixando com aquilo que eu vivo? É isso que a gente vai destrinchar hoje. E por isso que eu peço, estejam atentos a cada passo que a gente vai ver aqui. Porque esses passos são de verdade. Se a gente entender e se a gente começar a mudar, a gente vai ter o quê? Um governo das nossas vontades e a gente vai conseguir viver
aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente fala. Eu gostaria de fazer um desenho aqui, nem estava programado esse desenho que eu vou fazer agora, mas eu acredito que vai ajudar para vocês entenderem um pouco mais. Inclusive, talvez alguns de vocês que já participaram de outras formações já viram esses desenhos aqui. E não tem problema a gente ver eles novamente, porque esses desenhos que eu vou mostrar são eles de fato que fazem toda essa diferença, tá? Então, para vocês entenderem aquilo que a gente diz e aquilo que a gente vive. Primeiro, existe uma pessoa chamada eu, que a gente chama essa pessoa de personagem. Personagem não no sentido de falsidade, nada disso. É o personagem, é a pessoa com quem eu vivo. Essa agora que está aqui com vocês, né? Esse que faz, esse que acontece. Essa pessoa nós chamamos de personagem. Por que personagem? É como se houvesse um palco e essa pessoa estivesse no palco. Como diz o poeta, né? O palco da vida. Então, qual é o palco da vida? É a nossa vida. É as coisas que acontecem. Só que esse eu tem um passado. E esse passado a gente chama de memória, certo? Esse M não ficou bonito aqui, não. Parecendo dois chifrinhos. Vou fazer embaixo. Essa memória, essa pessoa, que é a pessoa do passado, a gente também tem um nome que chama ele de crítico, tá? Deixa eu ver se tem mais alguém querendo entrar aqui. Acho que não. Crítico. Então, ó, aqui imagina que isso aqui nós estamos falando de teatro, tá? Só para vocês entenderem. Nós temos um personagem e nós temos o crítico. O que que é o crítico? O crítico é aquela pessoa do teatro que fica avaliando como foi aquele teatro. Gente, nós temos essa pessoa dentro de nós, que é a nossa memória, e que nesse diagrama a gente chama de crítico. Tá, vamos para a próxima pessoa. Nós temos uma outra pessoa que a gente chama de roteirista. Roteirista. E o que seria esse roteirista? A palavra já diz, é aquele que vai escrever os planos ou escrever as ações do personagem. O que que seria esse roteirista aqui? É aonde a gente tem os nossos planos ou a nossa imaginação. Edson, mas isso é muito complexo. Não, não é complexo. É só você entender que nós temos um presente, que nós temos uma memória e que nós temos uma imaginação. Aonde que fica essa parte aqui, ó, daquilo que eu digo? O que que eu digo? O que que eu penso? O que que eu planejo? Fica na imaginação. Aqui vai fazer sentido agora, tá? As coisas começam a fazer sentido. Por quê? Se eu tô no mundo da imaginação, e não é que a imaginação seja ruim, eu tô no mundo da imaginação, o que que eu tô fazendo? Eu tô escrevendo o meu futuro. Preste atenção. Só que por que que eu não consigo então colocar esse futuro em prática? Porque esse personagem aqui, esse é personagem aqui que sou eu do presente, é uma pessoa fraca. Fraca. É uma pessoa fraca, mas fraca como, Edson? Pois é aqui agora que a gente vai passar esse slide. Porque existe essa força, que eu vou explicar para vocês, que a gente chama popularmente de força de vontade. Tá, como é que a gente vai desenvolver essa força de vontade? Primeiro, a gente vai ter que entender o que é força, entender o que é vontade. Vamos para o próximo slide aqui. Então, aqui, ó. Isso aqui é aquilo que a gente acabou de dizer ali, naquela caixinha branca, né? A gente diz que Deus é a prioridade. Não, Deus está acima de tudo. Deus é tudo na minha vida. Só que na prática, o que acontece? O resultado prático define o seu verdadeiro, atenção, verdadeiro estado interior.
Aí aqui a gente fala sobre os humores, tá? Como assim os humores? Normalmente os humores, ou seja, as nossas emoções, elas acabam revelando o que realmente está no meu coração, né? Então, por exemplo, se eu começo a ficar muito triste, se eu começo a ficar nervoso, se eu começo a ficar irritado, porque não deu certo um projeto que eu estava fazendo lá na empresa, não deu certo. Fiquei irritado, fiquei triste, fiquei chateado, e eu começo a descontar isso nas outras pessoas. Eu coloquei o meu amor, e presta atenção que nos próximos encontros vocês vão entender por que que eu dei ênfase no amor, por que que eu dei ênfase na presença que eu falei ali atrás, por que que eu dei ênfase nessas coisas, né? Mas vamos lá. Eu estou colocando o meu amor não necessariamente em Deus, mas eu estou colocando meu amor nas coisas. Aí, lembra que isso aqui é um diagnóstico. Nós estamos entendendo o que está acontecendo primeiro. Então, primeira coisa, o que está acontecendo? Eu estou colocando o meu estado interior, a minha vontade, a minha força, o meu querer, invertendo a ordem, tá? Então, a primeira pergunta é: realmente Deus é a prioridade na minha vida? E aí a gente vai para o próximo aqui, que é a raiz do esgotamento. Porque quando eu não tenho clareza aonde estão essas prioridades, eu vou fazer uma pirâmide aqui para vocês entenderem o que, que eu estou querendo dizer. Pessoal, eu estou falando rápido, mas eu peço que, se tiver muito rápido, vocês possam parar aí. Repete aí. Tá tranquilo aí, pessoal? Tá de boa. Então tá bom. Então tá. Então vamos lá. Bem, recapitulando, a gente está no diagnóstico ainda. Isso aqui ainda é o diagnóstico, tá? Bem, quando eu vou fazer a pirâmide aqui para vocês entenderem. Eu até mostrei essa pirâmide lá no Instagram, né? Ah, gente, é ao vivo aqui o negócio, né? Deus, família e trabalho. Essa é a pirâmide que a gente fala, é aquela caixinha que muitas das vezes é uma caixinha vazia, né? É só da boca para fora. Não deveria ser assim. Revelando para vocês, a raiz do esgotamento é isso aqui, tá? Mas eu vou explicar detalhadamente nesse fluxozinho que eu preparei para vocês. Só que, e aí eu vou trazer um pouco de física, tá? Eu vou trazer um pouco de física. Nós temos um cálculo na física que é a pressão igual a força sobre a área. Eu não vou dar aula de física aqui para vocês, tá? Mas é só para vocês entenderem. A pressão exercida em qualquer coisa, ela vai depender de quê? Da força que é exercida em uma determinada área. Só para vocês entenderem. Eu acredito que todo mundo aqui já andou de bicicleta, né? Quando você está com pneu murcho, olha só, aí vai ficar mais claro. Você está com pneu murcho, você tem mais área do pneu tocando no chão. Quando o pneu tá murcho, é verdade ou não é que a bicicleta fica o quê? Pesada. Você pedala porque você tem mais área, olha só, área, pressão, força exercendo em mais área. Quando o pneu tá cheinho, essa parte do pneu já é menor, ou seja, você tem menor pressão ou você tem menor força exercendo em uma área. Ou seja, quanto maior é a área que você precisa exercer força, mais pressão você sofre. Teoricamente, se a gente olhar para essa pirâmide aqui, para essa pirâmide, nós vamos ter uma base. Olha só que legal, né? Olha que legal. Essa base aqui, ela vai sendo sustentada e Deus vai ficando no topo. Quando a gente inverte e Deus fica no último,
toda a pressão que a gente tem, todo o peso que a gente tem, vai ficar na área que a gente disse que é a mais importante da nossa vida, que é Deus. E aí, olha que interessante, o trabalho, ele vai exercer um peso sobre nós, porque se nós estamos unidos com Deus, e é por isso que às vezes uma família católica, um pai católico, uma mãe católica sofre tanto, porque isso aqui é verdade, eu estou unido a Deus, só que eu estou colocando Deus aqui embaixo, e aí o trabalho vai pesar, a família vai pesar, e Deus vai pesar. Tudo vai se tornar um peso para mim. Mas se eu estou aqui em cima com Deus, olha só, presta atenção como é que o processo é diferente. As coisas elas vão ficando leves e vão sendo sustentadas. Eu acho que ficou claro para vocês, sim ou não? O que que vai acontecendo? Tá, Edson, beleza. Isso é o diagnóstico. E agora, como é que a gente faz para colocar isso em prática? Calma que vamos entender um pouco mais desse diagnóstico aqui, porque talvez você fale assim, ah, Edson, eu já sei disso, mas a gente tem que entender o que que acontece, por que que acontecem as coisas, né? Vou mostrar para vocês esse ciclo agora. Tá aqui. Primeiro começa na desordem interior. E onde é que é essa desordem interior? Atenção, se você tiver papel e caneta, anota aí, porque isso é importante, tá? Essa desordem interior, ela começa nos sentidos. Nossa, minha letra fica feia aqui, viu? Misericórdia. Vou fazer só o S, que vocês sabem que é os sentidos. Ela vai acontecer primeiro nos sentidos. Pronto. Aqui já vai dar muita clareza para vocês, tá? Quando a gente fala de esgotamento, a gente diz aquele cansaço das coisas da vida, às vezes, né? Esgotamento de estar com os filhos, esgotamento de estar com a família, esgotamento de estar com Deus, esgotamento de estar no próprio trabalho, esgotamento de tudo. Quando é que começa esse esgotamento? Esse esgotamento começa nos sentidos, tá? Normalmente, quando acontece alguma coisa errada na nossa vida, o ser humano começa a procurar coisas para satisfazer. E aí essas coisas podem ser comida, essas coisas podem ser música, essas coisas podem ser filmes, essas coisas podem ser uma sexualidade desregrada, né? São sentidos. Então a gente começa a procurar satisfazer a nossa insatisfação com os sentidos. Aí o que que vai acontecer? Uma desordem interior. Primeira coisa, gente. Edson, então beleza, o que que eu preciso fazer? Eu tô me sentindo cansado, eu tô me sentindo tudo isso. Primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Procurar colocar ordem no seu coração. Tá, beleza, como é que eu faço para colocar ordem no meu coração? Procure colocar ordem nos seus sentidos. É simples assim. Não tem muito mistério, tá? Não tem mistério, é isso. Coloca ordem nos seus sentidos. Tá, Edson, como assim? Uai, agora, é tempo da quaresma, é a melhor coisa para a gente fazer. Observa o que que você está comendo, observa o que que você está escutando, né? Músicas. Observa o que que você está vendo, filmes, séries, etc. Observa essas coisas, começa a observar. Observa como você está andando, como você está se comportando, como você está falando, tá? Começa a observar e começa a colocar ordem. Deixa eu liberar para mais uma pessoa aqui. Por exemplo, comece a observar a altura da sua voz. É uma coisa simples, que nem sempre a gente observa, tá? Nem sempre. Aí talvez você fale assim, ah, Edson, mas eu falo baixo. Não, mas eu só estou dando exemplos, né? Então comece a observar o tempo que você está gastando o tempo que você está gastando no celular. Eu não estou dizendo que não é para ver essas coisas. Eu estou dizendo que precisa ter uma ordem. Então, quando não se tem essa ordem,
externa, tá? Porque aqui nós estamos falando de ordem interior, né? Desordem interior. Mas a desordem interior, ela só acontece quando acontece a desordem exterior. Não tem jeito, é assim que funciona a coisa. É assim que funciona. Então, se você está desordenado do lado de fora, você vai estar desordenado do lado de dentro. É sempre assim. Não vai ter jeito. Você vai lutar contra a maré se você tentar colocar ordem no seu coração sem colocar ordem do lado de fora, tá? Então vamos aqui voltar para o nosso ciclo. Aí o que que vai acontecer? Quando acontece essa desordem interior, que você já entendeu, todo mundo eu acredito que já entendeu, é motivo também das desordens exteriores, vai acontecer essa inversão dos amores. Isso aqui é importante, tá? Muito importante. O que que é essa bendita inversão dos valores? Isso aqui é aquilo que a gente falou, né? Deus, família, trabalho. A gente começa, por causa da desordem interior, a gente começa a inverter. Então, trabalho é mais importante, depois vem a família e depois vem Deus. É sempre assim, gente. Aconteceu a inversão de valores, a gente vem para onde? Reatividade, atenção. Todo mundo aqui que tem algum negócio, que tem algum empreendimento, e acredito que todo mundo aqui tem família, preste atenção nessa palavrinha chamada reatividade, tá? Vamos lá. Provavelmente, acredito que você já deve, se não fez, já deve ter visto aquelas experiências que colocam o faz um vulcão e coloca bicarbonato e põe vinagre e ali acontece, né, uma suposta explosão, né? E aí os meninos colocam corante para fazer toda aquela cena ali do vulcão. O que que aconteceu ali? Uma reação, né? E essa reação, vamos dizer assim, ela é incontrolável. Como assim? Uma vez que você jogou o vinagre ali, ele vai espalhar. A reação acontece. Não importa o que aconteça, você teria que quebrar a reação, aí você teria que colocar outra coisa. Aqui no nosso caso quando eu faço essa inversão dos meus amores, eu começo a me tornar uma pessoa reativa, ou seja, qualquer coisinha que é me apresentada aos ouvidos, eu vou reagir a isso. É aqui que nasce o quê? A irritabilidade, é aqui que nascem as explosões, é aqui que nasce a gritaria, é aqui que nasce a ansiedade, é aqui que nasce a depressão, certo? A raiz é aqui. Então a pergunta era assim, né? A raiz do esgotamento, onde é que é a raiz do esgotamento? Eu até coloquei aqui, não é o excesso de trabalho, é a desordem interna. Mas a raiz é aqui, ó, tá? Isso aqui, a desordem interior, é como se fosse a semente. Então a desordem é a semente. E a raiz começa aqui. E aí, claro, gente, se você é um pai católico, uma mãe católica, você reconhece, nós reconhecemos os nossos erros. A gente vê quando a gente não tá legal. E aí o que que vem depois? Vem a culpa. Poxa, eu não deveria ter gritado com meu menino. Poxa, eu não deveria ter feito isso com minha esposa. Eu não deveria ter feito isso com meu cliente. Eu fui grosso. Ou eu não poderia ter feito isso lá no meu trabalho, porque o trabalho, às vezes, o que que vai acontecendo? Você bloqueia também no trabalho, tá? Acontece um bloqueio no trabalho. Acontece um bloqueio no trabalho. Vamos lá, ó, pra vocês verem que coisa isso aqui. Acontece um bloqueio no trabalho, acontece um bloqueio na família e acontece um bloqueio com Deus. E você não consegue fazer isso aqui funcionar. Aí vem o quê? Isso aqui embaixo, ó. Culpa. Vem a culpa. Quando você está fazendo um processo de acompanhamento, seja uma direção espiritual, seja um processo terapêutico, seja uma partilha em um grupo de partilhas,
e você tem a liberdade para falar o que realmente está pesando o seu coração, a culpa que você está carregando, você consegue diminuindo essa reatividade. Quando não, você vai carregando essa culpa. E aí essa culpa vai virando o quê? Uma repetição de padrão. Você começa a agir do mesmo jeito. Aqui, ó, vou voltar cá. Na comida, na música, nos filmes. Eu tô dando esses exemplos, mas vocês são adultos e vocês sabem que não é só isso aqui. Isso aqui é o que é o mais comum, né? Cadê? Deixa eu voltar aqui. Esse ponto afetivo é o segredo da coisa. Lembra que eu falei aqui, eu vou mostrar os outros slides aqui rapidamente, sobre a pressão aqui, ó. É que tem um outro aqui. Deixa eu voltar para cá. Essa inversão de amores, isso aqui é interessante. Tá vendo que tem um peso? É aquele peso que eu falei para vocês. E olha o que que Santo Agostinho diz aqui embaixo. Acompanha comigo no slide aqui embaixo, ó. O meu amor é o meu peso. Para onde quer que eu vá, ele é quem me leva. Atenção, o meu amor é o meu peso. Se eu estou colocando o amor no meu trabalho, o meu peso vai se tornar o meu trabalho. E quem vai me levar? Quem vai me levar é o meu trabalho. E aí, aonde eu for, seja em casa, eu estou em casa. E eu estou pensando em quê? No meu trabalho. Eu estou na igreja. E eu estou pensando em quê? No meu trabalho. Só que vocês lembram que naquela o trabalho é a parte mais pesada. Deixa eu voltar aqui que tem uma pessoa querendo entrar. Pronto. Então, na pirâmide que a gente fez, o trabalho, ele é o que tem maior peso. Mas por que que o trabalho tem maior peso, Edson? É isso mesmo? É isso mesmo. O trabalho é aquilo que é o mais pesado, de fato. Porque isso foi ordem de Deus quando a gente pecou. É agora, né? Vocês pecaram, vocês vão ter que viver do fruto do seu trabalho. Ou seja, o trabalho é como se fosse um castigo, né? Mas esse trabalho não se torna um peso quando o nosso amor não está nele, mas quando o nosso amor está unido a Deus. Quando o nosso amor está unido a Deus, gente, o nosso trabalho passa a ser uma base, não um peso. Porém, naquela outra imagem aqui, ó, quando é o contrário, o trabalho começa a pressionar o topo. Quem é o topo? É Deus. O nosso trabalho começa a pressionar as coisas de Deus. Aí a gente já não faz mais nada para Deus porque eu tenho que trabalhar. Aí eu já não me preocupo com minha família porque eu tenho que trabalhar. Aí eu nem me preocupo com o trabalho porque eu tenho que trabalhar. Quantas pessoas, gente, vocês aí que têm negócios, vocês que têm empreendimentos, vocês sabem muito bem do que eu vou falar isso aqui agora. E eu repito, gente, isso aqui é prática diária minha com todo mundo que eu atendo. Aqui tem uma galera que eu atendo aqui também, né? Vocês sabem disso, a gente conversa sobre isso. Olha, é simples assim. Quando você está vivendo essa pressão, nem o seu próprio trabalho você consegue se dedicar, porque é muita pressão. E repito, não é porque a pessoa não quer, é porque é pressão mesmo, né? E aí o que que vem aqui? Ah, Edson, mas é porque é difícil, porque a gente tem problemas aqui, tem problemas aqui, tem problemas aqui. Só que o que que é o problema? Tá aqui, ó. A ordem. Esse é o segredo, eu falei para vocês. Então, por isso que eu falei, pegue papel e caneta, vamos anotar essas coisas. Eu estou falando rápido aqui, por mais que está gravado, mas pegue papel e caneta, anote essas coisas. Você quer colocar ordem no seu coração? Comece de forma externa, né? E aqui, aquilo que a gente falou, né, da reatividade. Já expliquei isso aqui para vocês.
Basicamente, esses slides aqui é basicamente aquilo que eu expliquei para vocês. Tá. Escreva. E aí eu peço que vocês possam, se você puder escrever, se não puder escrever, pense pelo menos nisso, né? Ó, a verdade organiza a mente. Quando você reconhece que de fato você não está colocando a ordem certa nas coisas, só o fato de você reconhecer, por isso que é o diagnóstico, só o fato de você reconhecer, a mente começa a ficar organizada. E aí você consegue colocar as coisas em prática. Então você vai escrever ou você vai pensar, a verdade organiza a mente. É sua verdade, não sou eu que estou falando, é você que tem que falar isso para você mesmo. Aonde você está colocando os seus amores, os seus pesos, né? O peso da sua vida está onde? Tá? Vamos continuar. Bem. Você não resolve com culpa, resolve com reorganização prática e redução drástica de decisões impulsivas. Vamos lá. Isso aqui é importante, tá? Então preste atenção. Nós temos aqui, olha, aquilo que eu falei das três pessoas. A primeira pessoa, que a gente chama de personagem, ele é que tem a força da presença. Então, se eu quero mudar as minhas decisões impulsivas ou aquelas reações, aqueles passos reativos que eu falei que é a raiz do esgotamento, aí é a raiz do esgotamento, né? São as reações que eu vou tendo, e para mim evitar a culpa, né? Eu preciso trabalhar essa pessoinha aqui, que é a minha presença. Por isso, gente, esteja presente. Vocês que estão aqui, estejam presentes aqui, né? Eu sei que às vezes a gente está em casa, agora tem uma galera que é para botar as crianças para dormir, né? Mas assim, esteja aqui agora. Essa presença em tudo que você fizer, você vai começar a ter critérios. Se você está almoçando com seus filhos, jantando com seus filhos, esteja presente. Coloque critérios. Quando você coloca critérios, você também coloca limites. Lembra que eu falei que são nas pequenas coisas primeiro. Então, se você começa na alimentação, ou seja, eu vou almoçar com os meus filhos, eu quero estar presente. Eu vou colocar critérios. Quais são os critérios? Eu vou estar com eles, eu vou conversar com eles, eu vou dar comida para eles. E quais são os limites? Eu não vou mexer no celular. Eu não vou ficar vendo outras coisas, não vou ficar vendo televisão e almoçando. Eu vou colocar limites em mim, não é nos outros. Esse processo simples aqui que nós estamos vendo já vai nos ajudar naquele processo de diminuir aquela exaustão. E aí, esse é o ponto crucial, tá? A virtude não é uma ideia, ou seja, não basta você saber dessas coisas todas que nós estamos falando aqui. Você tem que fazer isso virar um hábito. Porque, na verdade, esgotamento, pressão, angústia, tudo isso é um mau hábito que a gente foi adquirindo naquelas desordens que a gente viu, que você já viu como é que ela funciona. Aquelas desordens gerou um mau hábito. Esse mau hábito tornou essa coluna, que é a coluna das virtudes, uma coluna fraca. É por isso que eu falei que o personagem é fraco, né? Porque é isso aqui se torna fraco. Então eu penso em algo, pensei. Imaginei que eu vou ser um bom pai ou um bom empreendedor. Pensei, tá só no pensamento aqui. Mas na prática eu não consigo, porque meus hábitos estão ruins. Então eu preciso mudar os meus hábitos, tá? Bem, como eu falei, né, nos stories lá, isso aqui é terapia, tá, gente? Nós estamos aqui numa sessão de terapia. Isso aqui não é consultoria de negócios, né? Por mais que daqui para frente, nos próximos encontros, a gente vai falar de coisas práticas também de negócios, né? A gente vai falar sobre estrutura de empresa, mas não é para negócios, é emocionalmente falando, tá? Bem, pessoal, basicamente a gente já chegou
ao fim, estamos chegando ao fim, né? Mas eu queria saber de vocês, assim, tá valendo a pena aí, galera? Tem quem tá aqui? Deixa eu ver quem tá aqui. Ah, pode abrir o microfone aí. Aí, ó. A Natália. É Lan Wagner? É Lan ou é Jaqueline que tá aí? Abre aí, por favor. Só pra mim saber. Leandro, Patrícia, Tauan, Tiara. Quem tá aí? Dá um oi. Falou, eu tô aqui. Opa, tô Tô aqui, aqui. irmão. Pronto. Maravilha. Gente, caminhando aqui. A gente vai abrir daqui a pouquinho para as perguntas, né? Mas só para a gente finalizar. Nosso encontro de hoje, que eu falei que seriam uns 40 minutos, a gente já bateu os 40 minutos. Bem, olha só. Se você continuar tentando resolver isso sozinho, tenderá a repetir o padrão. Foi aquilo que eu falei, né? Foi aquilo que eu falei. A gente precisa ter alguém para estar conosco. Eu sempre aconselho a direção espiritual. Sempre aconselho a direção espiritual, né? Com o padre, né? Obviamente. O Edson é Então, lã, viu? ah, beleza, Boa beleza. noite. Pena Boa que eu peguei o noite. final já, moço. Não, mas valeu a pena esse pedacinho? Foi ótimo, parabéns. Muito Que legal. bom, Gostei que demais. bom. Maravilha. Então, se a gente ficar sozinho, gente, é assim que funciona, tá? Se a gente ficar sozinho tentando resolver aquilo tudo, a gente vai voltar a repetir o padrão. Não tem jeito, não tem jeito. É por isso que o próprio Cristo nos ensina que a gente precisa aprender a viver em comunidade, né? Às vezes a gente fala em comunidade, imagina canção nova. Não é nada disso, é comunidade, comunidade vida com os irmãos, né? Por isso que os grupos de partilha são bons. Por isso que um amigo, gente, amigo hoje é difícil você encontrar, mas um amigo, né? E você conseguir partilhar aquele ciclo com ele ali, ele vai te ajudar, entende? Então aqui eu coloquei isso aqui ainda, né? Gente, eu vendo terapia, vocês sabem disso. Mas o próximo passo não é comprar nada, entendeu? Não é você fazer mais um curso, não é você fazer. O próximo passo é você estruturar, saber o que está acontecendo, né? Porque às vezes você está ali meio perdido. Poxa, eu entendi, é isso. Não é só isso que eu falei, né? Tem outras coisas, é claro. Mas isso é a raiz. Mas você precisa entender o que está acontecendo com você, tá? Esse é o segredo. Entender, mapear. Aí você tem que escrever, você tem que fazer um exame de consciência. É basicamente isso. Bem, para a gente finalizar esse momento, né? Como eu falei, só repetindo aqui o que eu já falei, eu quero toda quarta-feira trazer temas aqui. Esse foi o primeiro, né? Eu ainda preciso entender se vocês estão entendendo a dinâmica, né? Se vocês já pegaram o fio da meada. Isso aqui é um trabalho formativo, né? Que eu quero fazer com todo mundo aí, toda quarta-feira, 9 horas da noite. E a gente só vai aprofundando a coisa. De forma que quem for entrando vai entender também. Então não vou fazer nada que precisa ter pegado lá do início, pegado essa aqui agora, mas quem for entrando vai compreendendo, tá bom? Então, pessoal, para finalizar isso, né? Sair desse ciclo, deixa eu voltar lá, vou voltar aqui no primeiro que eu fiz. Para você sair desse ciclo do esgotamento, grava isso. Essa é a frase de hoje, tá? Para você sair do ciclo do esgotamento, você precisa colocar a ordem interior, tá bom? Gente, eu vou abrir agora os microfones, fechar aqui a apresentação. Quem quiser partilhar, Elan levantou a mão, pode falar, meu irmão. Não vai ficar salvo isso aí, não, vai? Eu gravei. Eu não sei como é que eu vou disponibilizar isso depois. Talvez eu lance o link lá no grupo, né? Tá, Joel. Não... Se eu pudesse assistir de novo toda, eu gostaria, porque eu achei muito legal, muito interessante. Eu vou ver se depois que salvar, eu jogo lá o link da gravação lá no grupo, tá bom? Gente, alguém tem alguma pergunta? Alguém tem algum comentário para fazer do que achou? Se é isso mesmo ou se não é nada disso? Podem falar.
Não? Ninguém? Vixe. Eu não tive nenhuma dúvida, não. Ficou bem claro. Esclareceu muito essa roda de rato que às vezes a gente vive e parece que nunca vai sair dela, né? É. Patrícia ia falar aí. Não é exatamente isso, Edson. E essa ordem que a gente tem essa dificuldade, né, de identificar e saber que faz mal, a gente sabe, né? No decorrer da vida, você vê que o dia passou e não conseguiu fazer o que deveria ter feito. Uhum. E o pior é a prática. Às vezes a gente até ordena ali na mente, mas não consegue efetuar exatamente o que colocou ali na mente, né? A prática que eu acho mais difícil. É. Mas a prática, como eu falei, o primeiro passo, ele acaba sendo simples, que é ordenar os nossos desejos, né? Nas coisas simples, gente. É nas coisas simples, é na comida, é naquilo que a gente vê, naquilo que a gente escuta, nosso modo de falar, essas coisinhas simples. É porque quando a gente está no meio do problema, seja no trabalho, seja na família, a gente não consegue pensar nessas coisas, né? Mas a ordem é essa, tentar organizar as coisas externas primeiro. É simples assim, tentar sempre organizar as coisas externas primeiro. O externo vem para o interno. Você quer falar, Tawan? Sim, igual você falou aí, Ed, sobre a pressão, né? Por exemplo, a gente dá a gente vai dar o melhor no nosso serviço, no nosso trabalho, e aí quando você vê, você não deu o seu melhor, entendeu? Tipo não é aquela pressão que você Uhum. falou. Aí É quando porque você, o trabalho está sendo um peso, né? sim. Aí, tipo assim, eu achava que, tipo, eu querendo dar o meu melhor e eu achava que aquilo era preguiça. Será, meu Deus, que eu não tô dando o meu melhor? Pois é, no encontro da quarta-feira que vem, eu quero justamente trabalhar sobre essa questão chamada preguiça. Porque hoje tem uma confusão de preguiça com procrastinação, com temperamentos, a galera mistura temperamentos no meio também, e aí vira uma bola de neve, né? Só que no fundo, é falta de força de vontade. Nós vamos entender o que é força e o que é vontade. Mas isso aí, no próximo encontro com Fé em Deus, a gente fala. Gente, eu quero agradecer. Você quer falar, Elan? Pode falar. Ou não? Não, já era só aquele questionamento só. Ah, gente, então, mais uma vez, obrigado. Né? Vamos divulgar. Eu pretendo, mais para frente, talvez no final do ano, a gente já conseguir trabalhar aqui livros ou artigos, né, que a gente consiga trazer mais informação para nossa formação pessoal. Então, eu sei que nem todo mundo vai conseguir todas as quartas-feiras, né? É claro que existe um trabalho, né, que nós estamos fazendo também de acompanhamento com as pessoas, mas o objetivo aqui é realmente ajudar vocês, tá bom? Então, gente, fiquem com Deus, bom descanso aí para todos e até semana que vem aí, se Deus permitir, estarmos aqui falando novamente sobre essa pressão na família e no trabalho, tá bom? Um abraço, gente, com Deus. Tchau, tchau. Amém, Edson. Obrigado. Valeu. Valeu. Tchau, boa noite.